Não está uma pessoa que você se considera importante. Está o Rei dos Reis. Amém. Ele já está aqui. Eu quero convidar você a se render diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que criou todas as coisas, aquele que pode todas as coisas e tem domínio sobre todas as coisas. Eu te convido a adorar esse Rei dos Reis. Nessa manhã, Senhor, feche os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor e você vai declarar ao Senhor o seu coração a Ele nessa manhã. Senhor, nesse momento nós estamos aqui na presença do Senhor. Pai, nós não estamos na presença dos homens carnais, mas nós estamos aqui na presença do Messias, do grande eu sou, que é o Senhor. Senhor, nós somos privilegiados, ó Pai, de saber que o Senhor está aqui, de sentir a Tua presença, de sermos Teus filhos, ó Pai, de sermos a Tua igreja aqui nessa terra. Senhor, estenda, Senhor, as Tuas mãos sobre nós, sobre cada um aqui neste lugar. Pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor restaure em nosso coração o espírito de adoração, a essência da adoração em nosso coração. Que nós venhamos alegrar no Senhor, adorar ao Senhor pelo que o Senhor é, não somente pelo que o Senhor tem feito por nós. Restaura, Senhor, restaura em nosso coração essa essência. Ó Deus, todos nós aqui, ó Pai, muitos aqui estão chegando, mas muitos aqui já tivemos experiências de profunda intimidade com o Senhor. Mas com o passar do tempo, foram tirados, foram deixados para trás os valores espirituais. E foi ficando, Senhor, para trás, ó Deus, o prazer de estar na Tua presença. Mas nesse momento nós pedimos, restaura a Tua igreja, restaura a nossa adoração, restaura, Senhor, o altar do nosso coração. Amém. Toma o Teu lugar em nosso coração nesta manhã, Senhor, porque nós queremos Te adorar com toda a motivação do nosso coração, com todo o nosso coração, com toda a nossa boca. Em nome de Jesus, esteja presente, fique à vontade no meio de nós, Senhor. Em nome de Jesus, aleluia. Glórias e glórias e glórias. Quando a música o resto desaparece. Só
Tu és o Rei dos Reis, o Senhor. Senhor, nossa palavra. Ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja complicado, tudo que tenho é teu. Cada fôlego meu. Aleluia. Deixe mensurar teu valor. Ninguém pode expressar Quanto é digno. Embora eu seja tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. mais que E uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Aleluia, Senhor. mais profundo. O que os olhos podem ver, eles teu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. A essência da adoração. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Aleluia. A palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 1 e 2, diz assim: que chega um homem leproso para Jesus. E a palavra fala que esse homem leproso, ele chegou diante do Senhor Jesus e adorou. Ele chegou para Jesus e adorou o Senhor Jesus e disse: se tu queres, pode me fazer estar limpo. Se tu queres. Esse homem, ele já adorava o Senhor pelo que o Senhor era. A cura e a não cura de Jesus não ia fazer diferença na essência do coração dele. Ele não chegou e propôs para o Senhor: Senhor Jesus, se o Senhor me curar, eu vou te adorar. Mas ele disse: se tu queres. Ele chegou adorando, ele chegou bendizendo o nome do Senhor e reconhecendo que Ele é Deus. E chegou: Senhor, se tu queres, pode me fazer limpo. Se você quiser atrair algo de Deus, se você quiser atrair alguma coisa do coração de Deus, o primeiro passo para você conquistar o Senhor é você adorá-lo. É você se prostrar, se derramar na presença dEle. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe daquilo que você quer, aquilo que você precisa. Se você quiser algo, se você precisa de uma cura, se você precisa de uma restauração no seu lar, se você precisa de uma transformação na vida de alguém da sua família, a receita é: adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Se prostre
diante dele, se humilhe na presença dele, e ele vem e ordena os anjos ao seu favor. E ali o Senhor, ele operou o milagre, e ele curou aquele leproso. E nessa noite o Senhor quer te curar. O Senhor quer te curar, quer curar o seu coração, quer curar a sua mente. Se prostre e adore a Ele. Aleluias, glórias e glórias. Gratidão, Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ausente. Cobre teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim, ausente. O teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que é formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato. Adoro, igreja. Se derrame, dizer que és formoso, todo poderoso.
dizer, só a igreja. O céu de longe obrigado a Deus, o Rei dos Reis. A guerra se travou e a morte ele venceu. O poder do reino se quebrou. O chão estremeceu, a terra revolveu e nada superou o seu amor. O ressuscitou,
nome, Senhor. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro já venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro já venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro já venceu. Pra sempre Ele é o Senhor, pra sempre ressuscitou, pra sempre direito viver está, viver está, pra sempre Ele é o Senhor, pra sempre ressuscitou, pra sempre direito viver está, viver está. Glórias e glórias te damos. Aleluia. Você pode aplaudir aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Aleluia, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Graça e paz, igreja, amém? Amém. Amém. Pode se assentar. Todo mundo. Um momento muito importante para nós. Vamos estar fazendo dízimos e ofertas agora. Um momento para todos nós reconhecer das bênçãos de Deus, da providência de Deus, do cuidado de Deus em nossas vidas. Vou pedir para o irmão Gabriel começar a preparar. Se você precisar de um envelope, levanta a mão. O irmão Gabriel estará passando aí, ajudando. Queria informar a igreja de algumas coisas que estão acontecendo. Nós já temos 2 células andando, uma na quarta, a outra dá para definir. E tem sido uma bênção, tá? Nós somos uma igreja de células. Porque o que você entenda é que a célula não é um culto em casa. A célula é um momento para você confraternizar, é um momento para você aprofundar em algumas coisas, é um momento onde os irmãos vão orar com você, onde você vai desenvolver relacionamentos que vão cuidar da sua vida. Amém? Também quero informar que a próxima semana estaremos fazendo a Santa Ceia. Para todos aqui estão informando por causa do Dia das Mães e tudo que aconteceu. Ficou sendo prolongado, mas a Santa Ceia será a próxima semana. Amém? Amém. Enquanto o louvor prepara uma música aqui, o irmão Gabriel estará passando para poder os dízimos e ofertas. Amém?
pedir para as ofertas, trazer as ofertas aqui. Feche seus olhos. Querido amado Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido em nossas vidas, meu Pai. Nos entregamos aqui através de obediência, meu Deus, através de amor, os nossos dízimos e ofertas, meu Senhor. E pedimos que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue cuidando, como sempre tem feito, meu Pai. As nossas vidas, as nossas necessidades estão nas Tuas mãos, meu Senhor. Nós sabemos que esse dinheiro que está sendo colocado aqui, essas ofertas que estão sendo dadas, meu Deus, está sendo semeado no Teu reino, meu Pai. E sabemos que o Senhor reconhece essa semeadura e um dia teremos uma colheita, meu Pai. Mas que a nossa colheita simplesmente seja o prazer em saber que Tua obra está sendo feita e almas estão sendo ganhas, meu Deus, será suficiente para nós, meu Pai. Muito obrigado pelo Teu cuidado. Abençoa cada família, cada pessoa que dizimou, que ofertou, e abençoa aqueles que não puderam fazer isso também, meu Senhor. Abre todas as portas que precisam ser abertas, meu Deus, e fecha todas que precisam ser fechadas, meu Pai. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou pedir para os irmãos abrir sua Bíblia em Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. As crianças já podem passar das crianças. Exagerei. Quando você achar Romanos 12, versículo 2, por favor, se colocar em pé. Romanos 12, versículo 2. É um versículo, foi lido a semana passada, mas um versículo que tem tudo a ver com a nossa campanha que estamos fazendo aqui. Quando você achou, por favor, se coloque em pé. Todo mundo em pé, por favor, em referência à palavra do Senhor. Se não achou, finge um pouquinho aí, me ajuda. Romanos 12, versículo 2 fala assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pode se sentar. Filho amado Pai, diante de Ti me coloco, meu Deus, como um servo, meu Pai, como Teu filho que Te ama, como Teu vaso, meu Senhor. Derrama em mim as Tuas palavras, a Tua unção, o Teu Espírito que precisa ser projetado daqui, meu Deus. E prepara o coração de cada um dos Teus filhos, cada um que está sentado aqui, para que a Tua palavra chegue, meu Pai, e cumpra aquilo que ela veio para cumprir em nossas vidas. Nós queremos ouvir do Senhor hoje, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Renova sua mente para que você seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa série tem tudo a ver com isso, de cabeça para baixo. Por quê? Porque as coisas em nossas vidas têm virado um pouco de cabeça para baixo. As nossas prioridades estão um pouco de cabeça para baixo, nosso comportamento, e precisamos renovar a nossa mente para entender melhor o que Deus está querendo fazer. E hoje, Deus veio falar uma coisa comigo. Ele falou comigo, eu ministrei uma palavra similar a essa muito tempo atrás, só que Deus mudou. Eu quero que você olhe para a pessoa do seu lado e fale o que Deus falou comigo. Fala para a pessoa do seu lado: sai do barco. Sai do barco. Fala aí, sai do barco. Você sabia que em inglês pode ser assim, uma ofensa contra os imigrantes? Os americanos gostavam de falar assim: ele acabou de sair do barco. Significava que era novo, né? Porque anteriormente chegava aqui todo mundo através de navios. Mas hoje eu estou falando não em forma ofensiva, mas olha para a pessoa do seu lado e fala: sai do barco, de novo. Porque você vai precisar sair do barco hoje. Amém? Amém. Primeira história que eu te contar. Toda história tem a ver com Pedro. Vamos falar desse jeito. 3 vezes que Pedro teve que sair do barco. E disso que eu quero falar hoje. A primeira vez está em Lucas 5. Jesus vai lá, pede o barco emprestado. Pedro empresta o barco, ele prega do barco. Aí vê que Pedro não tinha pegado nada de peixe. Fala assim: entra no barco, vamos pescar de novo. Pedro tenta dar um monte de desculpa. Mas mestre, nós tentamos a noite inteira, estou cansado.
Mas sabe o que? Porque o Senhor falou, eu farei. Ele foi lá e começou a pescar tanto peixe que teve que chamar ajuda, pedir ajuda. Aí ele diz para Jesus: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um homem pecador. E Jesus diz para ele: eu te farei um pescador de homens. E Pedro diz que largou todo, levantou e o seguiu. Agora, interessante é o seguinte: às vezes a gente escuta essa história e começa a pensar, assim, você foi chamado, mas eu quero que você entenda que Pedro não era um menino, Pedro já era um adulto. Pedro era um pescador, ele vivia disso, ele dependia nisso. Eu quero que você entenda como a cultura judaica era. As crianças, de uma certa idade, eles começavam a passar por um treinamento para ser talmidim, que significa discípulos. Eles iam estudando e passando a decorar o Torá, e eles iam aprendendo. E em cada fase eles iam sendo treinados até os 4 anos de idade, até os 8, até os 12, depois até os 14. Eles tinham que decorar o Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia. Eles tinham que fazer tudo isso. Chegava um momento onde eles falavam assim, os rabinos falavam com eles assim: se ele chegava, se ele chegava aos 14 anos de idade ainda, ele podia ir fazer um questionamento para os rabinos, podia escolher um rabino. Jesus era um rabino, só para você entender. Podia escolher um rabino e fazer perguntas para ele, para escolher quem ele queria ser discípulo. Porque eu quero ser discípulo desse rabino. Então imagina você um jogador de futebol. Você tinha o direito, se chegasse até os 14 anos de idade, não tinha sido expulso dessas provas. Se você chegava até ali, você podia escolher qualquer jogador de futebol profissional para ser seu treinador. Imagina disso. Mas era o seguinte: você fazia pergunta, e se ele achava que você estava digno de seguir ele falava assim: me segue. Na hora que ele falava me segue, você se tornava discípulo dele. Você ia acompanhar ele até os 30 anos de idade, morar com ele, habitar com ele, falar como ele falava, aprender uma forma de pensar dele, discutir da forma que discutia, até os 30, e daí você passava a ser um rabino. Por isso que o ministério de Jesus começa quando ele tem 30 anos de idade, quando ele é um rabino. Interessante que antes dos 14 anos de idade, muitos dos meninos, a maioria, escutavam o seguinte: os professores falavam com ele assim, chegava um momento onde eles começavam a ver, ele não é capaz de ser um rabino, ele não tem a inteligência suficiente, ele não tem o necessário. Então o que acontece? Eles falavam assim: meu filho, volta para sua casa e honra a sua família exercendo a profissão do seu pai. Eles falavam, muito obrigado. Eles falavam, obrigado, mas seria bom se você voltasse para sua casa e honrasse a sua família exercendo a profissão do seu pai. De outra forma, volta para ser o que você está destinado para ser. Você talvez achou que ia ser melhor, mas não deu. Só que de uma forma educada, volta e honra a sua família exercendo a profissão do seu pai. Não é para falar mal dos pais, que eles tinham, mas vamos falar a realidade. Todo mundo que aqui é pai sabe o seguinte, que nós todos queremos algo melhor para nossos filhos, não é assim? Não é assim? Eu não quero que o meu filho volte a passar pelas coisas que eu passei, as dificuldades que eu passei, para viver a mesma vida que eu tenho. Independente se minha vida é boa ou ruim, eu quero que ele tenha uma vida melhor. Não é assim? Então todos os pais ansiavam que seu filho seja escolhido para ser um rabino. Mas ele voltava. Só quero falar, honra a tua família exercendo a profissão do teu pai. Então Pedro era um pescador igual o irmão dele, igual o pai dele, igual o avô dele. Adivinha que? Ele não foi escolhido. Ele não tinha o suficiente para ser um rabino. Ele já tinha acostumado com isso. Ele voltou para a vida que tinha falado, essa é a vida que você tem. Esse aqui é o melhor que você vai poder ser. Um pescador. Vai lá e exerce essa profissão. Pedro está fazendo o melhor que ele podia fazer. Pedro está avançado na idade. Ele não tem 14 anos de idade para ouvir, me segue. Pedro era de Galileia. O povo de Galileia não era muito inteligente. Não era considerado muito inteligente, desculpa. Eles eram considerados um povo simples. E aí vem um rabino chamado Jesus, olha para ele e fala, me segue. Me segue. E nesse momento,
Pedro tem que fazer uma escolha. Ou eu vou seguir este homem, que eu acabei de fazer esses milagres, ou eu vou aceitar as palavras que foi falado na minha vida muito tempo atrás, que disseram que eu não poderia ser mais que esse pescador que eu sou hoje. Eu estou te falando por quê? Porque a primeira vez que Jesus vai pedir para você sair do barco, Ele vai falar com você: me segue. Ele vai falar contigo: você está sendo pescador de peixe, mas eu estou te chamando para ser pescador de homem. Amém? Porque isso foi o que Jesus falou. Ele falou: eu te farei pescador de homens. Pedro falou: afasta de mim, sou um homem pecador. Pedro olhando para si mesmo, entendendo os fracassos, os erros dele, e ele disse: sou um pecador. E Jesus fala assim: eu não estou agarrado com quem você é, a mim mais me importa quem você pode se tornar. Amém? Amém. Então a primeira vez, por que eu falo que sai do barco? Porque Pedro teve que abandonar o barco para acompanhar Jesus. E o mundo te diz que às vezes você não tem as qualificações para ser algo mais do que você já é. Muitas vezes você já ouviu falar: você é igual ao seu pai, igual à sua mãe. Não é verdade? Essas comparações podem ser tanto boas como ruins. Você já ouviu alguém falar assim: já foi, perdeu seu tempo, perdeu sua chance, já passou a oportunidade. Porque a idade para ouvir me segue de um rabino era 14 anos de idade, e Pedro estava muito mais velho que isso. Então o tempo tinha passado. Eu te falo porque o mundo diz que as oportunidades passam. O mundo diz que às vezes você não vai ser melhor daquilo que já aconteceu na sua vida. Às vezes você está vivendo achando: isso é o melhor. Mas Jesus, Ele veio para te encontrar no meio do teu caminho, para falar assim: não me importa a sua idade, não me importa quem te rejeitou, não me importa se você está fazendo ou está sendo igual ao seu pai, seu avô, seus tios, não me importa se você é alcoólatra igual a eles. Eu quero te falar que se você me segue, eu te farei pescador de homens. Ele está falando: a tua resposta é o sim ou não. Você quer ficar nessa ou você quer algo melhor? A primeira vez que precisamos abandonar o barco, precisamos entender que Ele tem algo melhor. A primeira vez que precisamos abandonar o barco é entendendo que o tempo não determina se eu perdi minhas oportunidades ou não. Que o fato da minha família ser esse, isso e isso não determina se eu posso ser algo melhor. O fato de eu ter ouvido não na minha vida, ou ter sido rejeitado na minha vida, ou achado que ter fracassado em outras áreas da minha vida, não determina se eu posso ser melhor ou não. Amém? Amém. Então sai do barco. E hoje Jesus está querendo falar com algumas pessoas: sai do barco. Eu estou te chamando para algo melhor. Sai do barco. Você não foi chamado para fazer isso. Você foi chamado para algo mais. Você sabe quando Deus está te falando, porque talvez você está acostumado a fazer a mesma coisa todos os dias e não está feliz fazendo isso. É porque Deus tem algo mais para a sua vida. Aí Pedro sai do barco, ele vai atrás de Jesus, ele se torna um dos discípulos de Jesus, ele acompanha Jesus, ele vê grandes coisas com Jesus. E chega um momento onde Jesus fala para Pedro, e com os outros discípulos: vai para o outro lado do mar, vai para o outro lado do lago aqui, eu vou encontrar vocês lá. E os discípulos entram no barco e eles começam a navegar o barco, só que no meio do caminho eles enfrentam uma tempestade. E Jesus estava no outro lado, orando, e ele conseguiu chegar no meio do caminho. Ele conseguia ver que os discípulos estavam enfrentando uma tempestade, eles estavam se esforçando para ir contra o vento e as águas, empurrando eles. Então Jesus, sem barco, ele decide ir passar pelo lado deles. A Bíblia diz que ele ia passar pelo lado. Mas Jesus não tinha barco, então o que Jesus fez? Jesus, sendo Jesus, decidiu caminhar por cima das águas. Jesus toma e começa a andar por cima dessas águas. E Pedro e os outros discípulos se esforçando, colocando toda a sua esperteza no que eles sabiam de navegar barco, não conseguiam vencer. De um momento para o outro, no meio da tempestade, eles veem Jesus se aproximando por cima das águas. Só que eles nunca tinham visto um homem caminhando por cima das águas. Eu já falei isso aqui antes. Às vezes a gente confunde os métodos que Deus usa para alcançar a gente.
Porque eles olharam para Jesus e gritaram: fantasma! O Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o Filho de Deus, o Messias foi chamado de um demônio. Por quê? Porque eles não entendiam o método que ele estava usando para se aproximar a eles. Então, nesse momento, Jesus fala: sou eu. E todos olham para ele, mas Pedro diz uma coisa para Jesus: mestre, se é você, me chama para caminhar por cima das águas até ti. É tão interessante que Pedro está passando por uma tempestade. Pedro olha a um homem se aproximando. Nunca na sua vida ele viu, nem imaginou que a ajuda chegaria dessa forma. Mas era Jesus se aproximando. Eu te falo porque Pedro faz um pedido, ele fala: me chama para sair desse barco. Mas esta vez, no meio da tempestade, eu preciso sair, mas eu preciso caminhar por cima das mesmas águas que estão me ameaçando. Eu te falo isso porque a segunda vez que Deus vai mandar você sair do barco, muitas vezes Ele vai te pedir fazer algo na sua vida e você não vai entender. Por quê? Porque os métodos que Ele está usando para se aproximar a você não são métodos que você reconhece. Não são métodos que você está acostumado a usar na sua vida. Nós nos acostumamos. Não, eu sei que meu relacionamento vai melhorar porque isso e isso vai acontecer. Eu sei que minha vida financeira vai melhorar porque assim que vai acontecer. Meu ministério vai melhorar dessa forma. Mas o que eu te falo é que a gente sempre acha que o resgate, sempre achamos que as coisas melhoram do nosso jeito, dentro do nosso entendimento. Mas muitas vezes Jesus ele vai querer melhorar a sua vida de uma forma diferente. A sua história não é igual à história da pessoa do seu lado. Não são muitas pessoas que podem falar: eu vi Jesus caminhando por cima das águas para me resgatar. A sua história é diferente. Então o que eu te falo é que para de procurar métodos, para de procurar respostas igual às outras pessoas. A vida deles melhorou porque eles fizeram isso, isso e isso. Então nós vamos fazer isso, isso, isso para nosso relacionamento melhorar. Não sempre é dessa forma. Por isso que eu estou falando, temos que virar as coisas de cabeça para baixo. Paremos de fazer comparação. Os métodos que Deus quer usar para transformar a sua vida, para te dar novas experiências, para te tirar do meio da tempestade, não sempre os métodos que você tem ouvido em outras pessoas, em outras vidas. Então Pedro diz uma coisa, diz: mestre, se é você, me manda sair desse barco. Mas se eu vou sair daqui, você vai ter que me pedir que eu faça a mesma coisa que você está fazendo. Por quê? Porque eles estavam com medo dessa água entrar no barco e afundar o barco. Mas Jesus estava caminhando por cima das águas. Pedro estava falando: mestre, eu quero estar por cima daquilo que me ameaça afundar. Eu quero estar por cima daquilo que quer colocar meu casamento para baixo. Eu quero estar por cima do medo que diz que minhas finanças não vão mudar. Eu quero estar por cima de todos esses problemas. Agora, interessante, Jesus disse assim com ele: vem. A Bíblia nos diz que Jesus é a palavra de Deus. Em primeiro capítulo de João diz que o verbo se fez carne. Jesus é a palavra. A palavra de Deus deu uma ordem. A palavra de Deus diz: vem. O que eu te falo é que com essa simples palavra, Pedro conseguiu sair do barco e começou a andar por cima das águas que ameaçavam afundar ele. Pedro conseguiu fazer o impossível porque ele obedeceu a palavra de Deus. O que eu te falar é que às vezes, para você sair do barco em fé, vai requerer da sua obediência. Às vezes a sua obediência contradiz as condições ao seu redor. Às vezes você honrar alguém quando a pessoa não merece ser honrada, contradiz os seus sentimentos. Contradiz. Como você vai honrar um pai, uma mãe que te maltrata? Mas a Bíblia diz: honra seu pai e sua mãe. Às vezes o milagre está esperando na sua obediência à palavra. Eu quero te falar isso por quê? Porque muitas vezes
A gente quer caminhar por cima daquilo que está nos ameaçando colocar para baixo, mas somos resistentes a ouvir a palavra de Deus. Pedro diz, me chama por cima das águas. E Jesus diz para ele, vem. Ele deu uma ordem. Agora, se Pedro não queria obedecer, ele ia falar, não, mas primeiro aquieta as águas. Não, primeiro faz um negócio aqui, assim, para eu ter certeza que eu vou poder caminhar. Não, era simples. Pedro fez um pedido, Deus deu uma ordem, agora você obedece ou não obedece. E depende da sua obediência para ver se você vai poder ou não vai poder caminhar por cima das águas. Eu te falo isso porque o mundo te diz que você tem que ser baseado nos seus sentimentos. O mundo te diz que, não, essa pessoa não merece ser perdoada. Essa pessoa não merece isso. A pessoa diz, você já errou tanto, eu sabia, você não pode fazer isso. Eu te falo o seguinte, se Deus dá uma ordem e você obedece essa ordem, Deus vai cumprir aquilo que Ele manda fazer na sua vida, amém? O dia que essa igreja começou, ela começou em casa, com 5 pessoas. Eu estava pronto para ir para uma igreja americana. Eu estava já indo na igreja americana. 6 meses eu tinha minha carta. E eu ia apresentar a carta lá. Eu sabia que Deus tinha um chamado na minha vida para ser pastor. Eu sabia que Deus tinha falado que um dia eu ia ter um ministério. Eu entendia, só que eu não sabia que essa era a hora. E aqueles que conhecem a história sabem que a Cassie pediu para mim, Rubens, vai lá e ora por essas 2 coisas, que eu preciso de uma resposta. Eu sei que Deus fala, então ora por mim. Aí eu fui no quarto, comecei a orar e Deus deu as respostas. Aí eu fui a levantar e Deus falou assim, fica ajoelhado que ainda tem que falar. Aí eu ajoelhei e Deus falou comigo muitas coisas, mas uma das coisas que Ele falou foi, é hora de começar a minha igreja. Eu saí desse quarto, eu fui para minha esposa e falei, Cassie, sim. Ela falou assim, a primeira pergunta que você fez para Deus era essa, Deus falou isso comigo. Ela falou, amém. Ela falou assim, a segunda coisa que você pediu, eu orei e Deus me deu essa resposta. Ela falou, glória a Deus. Ela achou, agora eu vou dormir feliz. Falei assim, não, espera aí. É porque eu quis vir aqui mais cedo, só que não podia, porque Deus mandou orar um pouco mais. Eu falei, e Deus falou o seguinte. Aí eu falei, Deus falou que era hora de começar a igreja. Ela ficou em silêncio, só me olhando. Ela falou assim, e quem faz parte dessa igreja? Eu falei, eu e acho que eu sei. E ela só fez assim, ok. Aí eu falei, eu sei. Eu não estava pensando nisso neste momento, mas Deus falou, eu vou obedecer. Eren e Marcelo, Deus estava trabalhando no coração deles lá no Brasil, do nosso ministério em BNP, e eles tinham decidido vir aqui, não foi, Eren? E se você escuta a história da vida deles, você vai ver como que primeiro negaram o visto, e ela decidiu voltar para o mesmo lugar onde negaram o visto 2 semanas depois, com os mesmos documentos, e o mesmo homem falou, está aprovado. E abriu a porta, e aí foi crescendo. E hoje em dia você olha e vê as pessoas que têm sido tocadas, as pessoas que estão aqui de volta, tantos testemunhos que eu estou vendo de pessoas, não imaginei estar de volta na igreja, estou de volta na igreja, não imaginei que meu ministério ia crescer, e eu sei o tanto que Deus vai fazer. Por quê? Porque eu saí do barco, através de uma palavra que diz, vem. Qual é a palavra que Deus está falando contigo? Primeiro, qual é a tempestade que você está enfrentando? Pensa na tempestade que você está enfrentando. Qual o problema, a dificuldade que você está enfrentando? Eu quero te falar que se você sai do barco hoje, você vai estar por cima de todas as coisas que te ameaçam. Você pode vencer tudo através da obediência na palavra de Deus. Mas Ele manda você sair do barco. E para sair do barco você precisa entender que é Ele falando, vem. A primeira vez você sai em obediência, a primeira vez você sai atrás de uma vida melhor, a primeira vez você sai entendendo que independente do que tenha acontecido, independente que se ninguém na sua família, sabia que ninguém na minha família é evangélica, sou eu? Sabia que ninguém na minha família é um pastor, ninguém na minha família, nada disso? Sabia que eu sou tímido? E não, sou tímido. Eu não tenho problema pegar um microfone e falar. Eu não tenho problema, já aconteceu comigo. Chegar no Brasil, tomar um banho
Saí do banho e a minha sogra fala assim: é aniversário do meu pai e ele pediu para você dar uma palavra. Pode descer agora? Eu falei: posso. Desci e falei. E não foi ruim. Eu não tenho problema de fazer isso. Mas se você me manda fazer uma dança aqui, eu não faço. Eu tenho vergonha. Se você me manda fazer alguma coisa, um teatro, eu não faço. Mas Deus usou uma pessoa como eu, que não falava português 10 anos atrás, que está fazendo até churrasco brasileiro ontem, peruano, para fazer algo. Por quê? Porque falou: vem. E eu obedeci a palavra. Sabe que seu relacionamento vai melhorar se você simplesmente obedece a palavra de Deus? Porque o mundo vai te falar que não. O mundo vai te falar que outras coisas guiam teus caminhos. Vou te contar uma história rápida de Davi. A semana passada nós falamos de Davi, que ele estava em Ziclag. Momento baixo na vida dele. Ele estava em Ziclag, estava correndo de Saul, que estava querendo matar ele. Ele não estava vivendo a promessa de Deus. Ao contrário, ele estava mais longe do palácio. E ele foi lá lutar, não deu para lutar com os homens, foi voltando para a cidade de Ziclag, onde ele ficava. Quando ele volta, os amalequitas tinham passado e eles tinham levado as mulheres e as crianças e queimaram a cidade com tudo que estava lá dentro. Quando Davi chega, ele vê que levaram as mulheres, as crianças e tudo está destruído. Imagina como ele se sente. A Bíblia diz que ele chorou até não ter mais forças. E os homens ficaram amargurados, eles ficaram com tanta raiva por causa das mulheres e as crianças, que começaram a falar: vamos apedrejar Davi. E a Bíblia diz que Davi se fortalece no Senhor, está em 1 Samuel capítulo 30, e ele faz o seguinte, ele fala assim: eu quero orar. Quero orar. Ele vai e ora para Deus, ele fala assim: se eu vou atrás deles, eu conseguirei pegar de volta o que é meu? Deus falou: pode ir e você vai triunfar. Estou tirando minhas palavras, mas isso que Deus falou: pode ir e vai triunfar. Vou te falar, olha a lógica. Eu quero minha mulher e meu filho de volta. Como que eu tenho que perguntar se devo ou não devo ir atrás disso? Não é fora da lógica? O meu coração, o meu sentimento fala: vai atrás, obviamente. Agora vamos falar por interesse próprio. Esse povo está querendo me matar por causa das mulheres e filhos. Você acha que eu vou sair lá e falar assim: não, fica quieto, ninguém vai ir atrás deles? Eles vão me matar com certeza. Não é assim? Mas ele consultou. Por quê? Porque Deus poderia ter falado assim: não é hora de ir. Eu estou preparando algo diferente. Eu vou fazer que isso e isso aconteça. Esse não é o momento. Mas ele esperou ouvir de Deus se era ou não era para tomar esse caminho, se ele ia ter triunfado nesse caminho. E Davi já tinha aprendido isso na vida dele, porque depois ele aprendeu isso. Por quê? Porque ele perguntou uma vez a Deus, quando ele lutou contra uns inimigos, falou com ele: será que eu posso lutar contra ele? Deus falou: vai, luta. Aí o mesmo inimigo se levanta um tempo depois contra Davi, e em vez de Davi falar assim: eu já lutei contra eles, Deus já me deu a ordem de ir atrás deles, em vez de ir e lutar, ele pergunta de novo a Deus: Deus, será que eu vou atrás deles? Deus falou: fica quieto. E ele venceu. Eu te falo por quê? Porque não podemos ser guiados pelas nossas emoções, interesse próprio, ou pelas nossas experiências do passado. Amém? Deus está querendo mudar coisas em nossas vidas, mas precisamos sair do barco através da obediência. Agora, a terceira vez que Pedro sai do barco é uma das vezes mais importantes que você e eu podemos entender que é hora de sair do barco. Pedro, esse grande Pedro, que era um dos favoritos de Jesus, que às vezes quando ele saía a andar com só 3 discípulos, Pedro era um deles. Esse mesmo Pedro, que foi chamado, e que um dia depois de que Jesus já tinha ido para o céu, ele pregou o evangelho e 3.000 homens aceitaram Jesus. Esse mesmo Pedro, que a Bíblia diz que sua sombra passava pelos enfermos e eles eram curados, é o mesmo Pedro que estava lá com o poder do Espírito Santo, desceu e eles falaram em línguas diferentes, e tudo isso aconteceu. Esse mesmo Pedro que acompanhou Jesus, que operou milagres, que fez tudo isso, um dia ele disse para Jesus: eu nunca te abandonarei, não vou te deixar.
Mas na hora do vão ver, o que aconteceu? Pedro rejeitou Jesus. 3 vezes negou Jesus. Pedro não só negou Jesus 3 vezes, saiu correndo. Ele falou, e Jesus olhou para ele e escutou ele falando: eu não conheço esse homem. Esse mesmo Pedro estava escondido, era tão corajoso, mas estava fugindo, estava escondendo-se. Esse mesmo Pedro olhou para os seus irmãos, os outros discípulos, e diz assim: eu vou pescar. Não está falando de pescar homens, ele queria pescar peixe. Esse mesmo Pedro estava falando com os discípulos, com seus irmãos, o seguinte: eu estou voltando para a vida passada. Estou voltando para o que eu fazia antes. Já neguei ele 3 vezes. Eu vou voltar para o que eu conheço. E no meio dessa pesca, que os outros discípulos vão com ele, que não conseguem pegar nada de peixe, que eles têm um homem na beira da praia. O homem era Jesus. E ele olha e diz: quem que é esse homem? Que o homem fala com eles assim: lança a rede para o outro lado. Aí eles lançam a rede para o outro lado e eles começam a pegar peixe. Mas aí ele olha para João e diz: quem que é esse homem? E João diz: é o mestre. Nesse momento, o mesmo Pedro que negou Jesus, o mesmo Pedro que falou: estou voltando para a vida antiga, o mesmo Pedro que falou: esquece do que eu estava indo, pescador de homem nada, eu sou pescador de peixe. Esse mesmo Pedro, quando teve uma oportunidade, viu Jesus, ele fez que a Bíblia diz que os outros começaram a empurrar o barco para a beira da praia para alcançar Jesus, mas Pedro não aguentou, ele pulou na água. Ele pulou na água e nadou para Jesus. Por quê? Porque ele ainda tinha algo nele que desejava Jesus, ainda tinha algo que iria consertar os erros, existia algo nele ainda que precisava estar perto de Jesus. A terceira vez que você precisa sair do barco é quando você reconhece que, independente dos seus erros, independente se você voltou para a vida antiga, independente se você negou Jesus, na hora que você tem uma chance, na hora que você reconhece e fala: quem é esse que está falando comigo? Quem é esse que está tocando no meu coração neste momento? A terceira vez é nesse momento que você tem que falar assim: eu vou sair do barco. Eu vou sair do barco para restaurar aquilo que foi roubado, o que eu perdi. Estou falando por quê? Porque quando ele chegou a Jesus, Jesus falou assim: Pedro, você me ama? Você sabe que eu gosto de você. Não, Pedro, você me ama? Eu amo o Senhor. Só que ele não falava ama, ágape. Ele falava o ama, que significa de amigo. 3 vezes perguntou e 3 vezes ele teve que falar, até que finalmente ele falou assim: eu te amo. Foi 3 vezes que negou, 3 vezes teve que confirmar. E depois desses os milagres aconteceram na vida de Pedro. Depois disso que Pedro foi e pregou para 3.000 pessoas. Depois disso que a sombra dele curou as pessoas. Então eu quero te falar que o mundo te diz que quando você erra, quando você sai dos caminhos de Deus, quando você comete um erro, que todo está perdido, não tem como voltar. E ainda fala que se volta nunca vai ser igual, nunca vai ser melhor. Eu quero te falar uma coisa: nunca a sombra de Pedro tinha curado alguém. Só aconteceu depois que ele foi restaurado. Depois de que ele pulou do barco a terceira vez, depois de que ele fez tudo isso, foi que a sombra dele curou as pessoas. Amém? Amém. Eu te falo por quê? Porque quantas pessoas têm ouvido que não tem como voltar a ser o que era ou ainda melhor. Eu já cansei de ouvir isso. Era o conselho que algumas pessoas falavam comigo: cuidado, se você desvia, você sabe que nunca volta. Não, eu sei que se eu desvio, eu dou legalidades, igual Davi, talvez algumas maldições podem entrar na minha vida, mas se Deus quer continuar me usando, Ele vai me usar, enquanto eu restauro o meu relacionamento com Ele. Amém? Amém. Então eu quero te falar que é hora de sair do barco. Pula do barco. Se você tem se afastado, se você tem errado, se você tem alguma coisa escondida que você está fazendo, talvez ninguém vê, é hora de hoje pular do barco e falar: eu te amo, eu te amo. Sabe por que Pedro não queria falar eu te amo? Porque eu acho, a Bíblia não fala. Sabe por que não queria? Porque eu acho que na frente de todo mundo ele diz para Jesus: eu nunca vou deixar te matar. Mas todo mundo sabia que Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Todo mundo sabia. Agora Jesus está aí perguntando: você me ama?
Eu imagino que ele pensou assim: como que eu vou falar eu amo ele quando verdadeiramente amo ele, mas depois de ter feito o que eu fiz? Eles vão achar que eu sou um hipócrita. Eles vão achar que eu sou um hipócrita. Você me ama? E ele não queria falar. Eu imagino que era porque eu me sentiria como um hipócrita. Você alguma vez tem errado com alguém que você ama? Você alguma vez tem falado as coisas erradas com alguém que você ama? Muda o fato que você ama a pessoa? Não muda. Você ama independente do seu erro. Não é assim? E se a pessoa imediatamente fala assim: você me ama? Você se sente como um hipócrita, porque se eu amo, eu não tivesse feito o que eu fiz. Eu imagino que é isso que estava acontecendo com Pedro. E o mundo quer falar: você é um hipócrita se você falar isso. E Jesus está falando assim: estou agarrado com o mundo, porque eu saber se você me ama. Porque você ainda não é um pescador de homem, eu tenho isso para fazer na sua vida. Eu estou falando contigo, você ainda não está vivendo todo o que Deus determinou para a sua vida. Então, se você errou, é hora de falar: eu te amo. Amém? Amém, glória a Deus. Precisamos sair do barco. Fala de novo com a pessoa assim: sai do barco. Pergunta: já saiu do barco? Precisa sair do barco. Precisamos sair do barco. Alguns talvez em obediência, alguns para procurar sua restauração, e alguns talvez porque Deus tem algo muito mais para fazer na sua vida. Porque você não é um pescador de peixe, você é um pescador de homens. Amém? Se coloque em pé, igreja. A Bíblia diz, o que nós lemos aqui primeiro: renova sua mente. Renova sua mente, para que você experimente as coisas de Deus, as boas coisas, as agradáveis coisas, a bondade de Deus na sua vida. Eu quero te falar uma coisa: o que você está vivendo hoje é nada em comparação ao que Deus quer fazer na sua vida. Eu falo isso com certeza. Eu falo isso com certeza. Ô pastor, mas eu estou com muito dinheiro. Não é nada em comparação ao que Deus quer fazer. Eu te falo isso porque você precisa entender que a vida é muito mais do que nós estamos vivendo. O seu relacionamento pode ser muito melhor do que ele é. O seu ministério é muito mais do que você está vivendo. Glória a Deus. Para de se conformar com a mentalidade do mundo. Para de se conformar com a forma de pensar, até a forma de pensar que foi criada dentro das igrejas. As pessoas estavam aqui com o profeta, entregou uma profecia para a gente, não foi? Começou a falar assim: o povo ri das suas roupas. Eu achei que eu vestia bonito. Esse chama de menino. Eu levei isso como elogio. Eu falei: que bom, vou cumprir 40 anos este ano. Quer me chamar de menino, tá bom. Mas ele falou: mas foi Deus que te chamou para essa igreja. Deus falou: essa é a igreja dele. Eu falava com minha esposa no carro, falei assim: você sabia que o povo estava rindo da minha roupa? Ela falou: não. Eu falei assim: aparentemente. Você sabia que eles me chamam de menino? Eu falei: não, mas é aparentemente. E ela ria junto comigo. Eu dei um passo em fé. Eu dei um passo em obediência. E eu tenho saído do barco 3 vezes já na minha vida. Eu tenho errado com Deus, onde eu precisei sair para pedir restauração. Foi bem cedo. Não fiz grande coisa. Você falaria assim: uma escala. Não foi isso não. Eu vi que que não tinha aberto mão de algumas coisas na minha vida, ainda existia na minha vida, e eu ainda tentei pregar o evangelho para meu tio, cabeça toda ruim. Eu falei: tá doido, eu senti tão mal com Deus, eu chorei. Eu saí do barco e falei: eu te amo, eu te amo. Eu saí do barco quando o pastor Dantas Lima disse no frente da igreja e falou assim: quem quer algo diferente para a sua vida? Quem quer algo melhor para a sua vida? Eu não lembro a pregação nenhuma desse homem. Eu gosto demais dele.
Mas eu não lembro, professor, porque naquele tempo eu não lembrava essas coisas. Não fazia sentido, mas fez sentido quando ele falou: Deus tem algo melhor para você. Quem quer? Eu saí do barco. Eu nunca iria na frente de uma igreja, eu fui na frente da igreja, falei: eu quero. Pouco tempo depois estava batizando. Eu já saí do barco nas tempestades da minha vida. Quando eu estava passando lutas financeiras que vocês não podem imaginar, eu estava sendo honesto com o dinheiro, honesto com os dízimos, honesto com minhas finanças, honestos, eu entendo. Você sabe o que é passar falta de dinheiro? Ainda você vai fazer uma compra e a pessoa na sua frente erra na compra. Era uma compra que precisavam fazer $900, a pessoa fala: é 600 não sei quanto. Sabe quantos irmãos dizem: glória a Deus, é meu milagre? Não, milagre não vem através de roubo e desonestidade. Eu falei com a menina: conta de novo, está errado. Ela contou, eu falei: $900 mesmo, o senhor está certo. E Deus tem abençoado, minha esposa tem visto como Ele tem abençoado em nossas vidas. Eu já saí do barco em obediência. Eu estou te falando: sai do barco, amém? Sai do barco, amém? Você está precisando sair do barco. Você tem um chamado muito mais forte. Você tem muito mais para ver. Gente, eu fico com uma raiva de ver nós vivendo uma coisa que não é nada em comparação ao que Deus quer fazer. Eu fico com raiva de mim, que às vezes eu não abro mão. Tenho medo. Sai do barco, gente. Vamos sair do barco. Independente do que aconteceu, independente do que eu era, independente se meu pai sempre foi assim. E o povo acha que eu vou ser a mesma coisa. Não, eu vou ser algo melhor. Pastor, você está vindo de igreja? Não tem mais lugar para igreja aqui, errado. Mentira. Mentira, quando não tem pessoas salvas, quando tem pessoas perdidas lá no mundo, tem lugar aqui sim. Amém? Quer criticar, critica. Quer falar mal. Mas eu amo todo mundo me ama? Não. Eu tento amar todo mundo, mas não amo não. Eu tento. É uma verdade. Cara, eu estou te falando porque precisamos sair do barco, precisamos ser honestos com Deus. Eu preciso algo melhor na minha vida. Eu não quero ser um pescador de peixe. Eu não quero ser o que eu estou vivendo hoje. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero ver pessoas paralíticas caminhando nessa igreja. Eu quero ver os cegos indo. Por quê? Os milagres não pararam. Porque aceitamos que as coisas têm que ser como tem sido. Eu vou sair do barco, porque eu quero melhor para meu ministério, eu quero melhor para a vida dos meus filhos, eu quero melhor para minha esposa. Você precisa ficar incomodado, você precisa entender que você não está vivendo a totalidade da tua promessa. É quando você diz: eu não vou ficar nesse barco no meio da tempestade, eu vou pisar por cima dessas águas. Então fala uma coisa, Deus, fala algo para mim. Deus diz: vem, sai, levanta, anda, anima-se, alegre-se, perdoa. É hora de sair do barco, igreja. É hora de viver algo melhor. Eu estava lá antes do culto começar.
Meu filho Jorge falou assim: ora por mim, pai, que eu não quero pensar mais em não sei que coisa que é grande na televisão. Mas tá bom, vamos orar. Mas você pode orar também, meu filho. Sabe o que ele falou? Pai, se um dia, estou brincando, mas eu falo isso hoje, se um dia a nossa família não tiver dinheiro e não tiver o que comer, eu posso orar e Deus vai me dar? Vai nos dar? Eu falo: pai, eu seria um hipócrita se eu não acreditaria nisso. Eu falei para o meu filho: ele vai. E um dia eu vou falar: meu filho, ele já fez isso hoje. Nós não tínhamos para comprar pão e já chegou comida em casa. Nós não tínhamos como pagar a conta de luz e deu certo. Eu não sou um hipócrita. Eu acredito sim que Deus pode nos dar tudo o que precisamos. Um dia eu vou falar: meu filho, você tinha 6 anos de idade, você estava pregando sem saber. Antes dos cultos você falava o que eu precisava ouvir, para eu falar com eles o que eles precisam ouvir. Pai, será se um dia nós não temos dinheiro e comida, eu posso orar e Deus vai nos dar? Sim, 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 porque você, meu filho, sempre vai sair do barco para entender que tem algo melhor na sua vida, para entender que você é obediente e que independente dos seus erros, quando você sai do barco tem restauração te esperando. E o que diz sobre mim não pode se frustrar, não se frustrar, pois venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer, o Deus não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta Em nome de e prevalecer. Eu vejo famílias precisando de restauração, meu Deus. Eu vejo pessoas que têm te perguntado se as coisas podiam voltar ou ser melhor daquilo que são agora. O Senhor tem falado sim, sempre, sempre, sempre as coisas podem melhorar. Meu Deus, restaura relacionamentos neste lugar. Restaura vidas financeiras, restaura ministérios, restaura, meu Deus, felicidade. Meu Deus, coloca teu povo no desejo de fazer mais por ti, meu Deus, para viver mais para ti, meu Deus. Nós queremos sair do barco hoje, meu Deus. Queremos te seguir, queremos te obedecer, queremos te amar. Olha para a tua igreja hoje, meu Pai. Abençoa cada um deles em nome de Jesus. Cura, meu Deus, cada relacionamento. Cura os nossos corpos, meu Deus. Cura as nossas almas, meu Senhor. Eu profetizo, meu Senhor, cura sobre nossas vidas. Eu profetizo restauração sobre nossas vidas. E eu profetizo que o melhor de Deus ainda não estamos vivendo ainda, meu Deus. E profetizo que daqui a breve estaremos vivendo mais de Ti, meu Deus, em nossas vidas. Que Teu nome seja glorificado na vida de cada pessoa que está aqui, meu Pai. Abençoa, cuida, protege e restaura. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o infinito amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja sempre do teu povo. E tua igreja diz: amém.